Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Mel, eu sou professora da Escola Dominical e eu quero saber se você quer vir comigo para falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Hoje eu vou contar uma história que está lá na Bíblia e nós vamos conversar um pouquinho sobre um milagre de Jesus. Se você quiser, você pode pegar uma Bíblia, se você estiver aí na sua casa, e pedir a ajuda de um adulto para achar essa história na Bíblia. Essa história está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Bom, na história de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher. Essa mulher era uma mulher feliz, ela tinha esperanças. Mas, no início dessa história, ela começa com o coração assim, ó. O coração dela tá muito triste, tá sofrendo, tá chorando muito. O coração dela tá repleto de tristeza, com muita dor. E sabe o que causou tudo isso pro coração dela ficar assim? Foi a morte. Vamos entender um pouquinho mais então. Essa história se passou na cidade de Naim. Certo dia, Jesus estava passando com os discípulos por perto dessa cidade. E então ele resolveu que ele ia passar por lá. Então veio Jesus, os discípulos e uma multidão de pessoas acompanhando Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar, ouvindo seus ensinamentos. Até que então, ao chegar na cidade, entrar na cidade, eles se depararam com um outro amontoado de pessoas vindo do lado de lá. Só que essas pessoas ali, elas não estavam felizes como as pessoas que estavam aqui com Jesus. Elas estavam tristes. E tinha uma mulher que estava junto, que estava chorando e sofrendo muito. Então Jesus resolveu ir até lá. E aí ele entendeu que o que estava acontecendo ali era um cortejo para ir para o enterro. Eles iam enterrar uma pessoa. Essa mulher era uma viúva. Mas você sabe o que é uma viúva? Viúva é uma mulher que perdeu o seu marido. Ela era casada e o seu marido morreu. E aí ela ficou viúva. Só que essa mulher, ela, mesmo sendo viúva, ela tinha uma esperança, que era o filho dela. Ela tinha a companhia do filho dela. Só que então o filho dela morreu. Ele era jovem, ele era novo, saudável, mas ele morreu. Então ela estava desesperada, ela estava sofrendo, ela ia ficar sozinha, ela tinha perdido o filho, ela tinha perdido o marido. E Jesus enxergou aquele sofrimento dela, enxergou toda a tristeza que ela tinha no coração e resolveu agir. Jesus falou para ela assim: não chora mais. Então ele foi até a maca onde eles carregavam os corpos, né, antigamente, encostou na maca e o menino se sentou e começou a falar. A viúva ficou espantada e as pessoas todas que estavam ao redor ficaram sem entender o que estava acontecendo. Mas aí tudo fez sentido. Jesus fez o milagre da ressurreição. Ele trouxe a vida de volta para aquele menino. E o coração da viúva ficou assim, ó, explodindo de alegria, explodindo de felicidade, porque ela tinha o filho dela de volta, a vida de volta, e Jesus é quem trouxe tudo isso para ela. Essa história é uma história muito bonita, né? E ela nos passa algumas mensagens bem importantes. E uma delas, a gente vai ler que tá aqui dentro desse coração. Jesus ama você. Jesus ama você, Jesus me ama, Jesus amou essa viúva, Jesus ama todos nós. Não importa como a gente é, não importa se a gente é alto, se a gente é baixo, se a gente é magrinho, se a gente é mais gordinho,
se a gente usa óculos, se a gente não usa, se tem o dente torto ou o dente retinho. Nada disso importa. Esses detalhes não importam para Jesus. Ele nos ama do jeitinho que nós somos. Nós somos filhos dele. E ele nos ama. E ele tá com a gente sempre. Ele tá aqui dentro, ó, no nosso coração. Então, quando você quiser, você sentir essa vontade de conversar com ele, conversa, porque ele tá te ouvindo. Ele tá sempre ouvindo a gente. Se você falar com ele de coração, ele vai te ouvir. Mas, pensando nas mensagens que essa história pode nos passar, pensem bem. Nada acontece por acaso. Jesus estava passando lá por perto dessa cidade e resolveu entrar nessa cidade. E tinha um porquê. Deus colocou ele lá para aliviar o coração que estava sofrendo daquela viúva. E então ele agiu para tirar essa tristeza dela. Então saibam que com a gente acontece da mesma forma. Quando a gente estiver passando por um momento muito difícil, estiver pensando assim, não sei o que eu vou fazer, meu coração tá triste, eu tô sofrendo, alguma coisa não saiu como a gente queria que saísse, não deixem de ter fé. Tenham fé, porque ele tá com a gente. E por maior que seja o problema, ele sempre tem um caminho para nos mostrar, ele sempre nos guia para a solução. Ele sempre nos capacita, nos dá força, ele está sempre com a gente. Então saibam que Jesus nos ama muito, nós somos filhos dele e ele está sempre com a gente, ele sempre vai ajudar a gente. Nós precisamos ter essa intimidade, nós precisamos ser amigos de Jesus. A gente pode conversar com ele a hora que for. Quando a gente errar, a gente tem que reconhecer que errou e pedir perdão. Se você se arrepende do seu coração, pede perdão para Deus, porque ele nos ama tanto que ele vai nos perdoar. Se você tá com dificuldade, pede ajuda para Deus. Se você tá feliz, agradece a Deus, porque é ele que faz as coisas na nossa vida. Então, sempre coloquem Deus na vida de vocês, porque ele tá com a gente o tempo todo, todos os dias, sempre. Então, ele é o nosso verdadeiro amigo, o nosso fiel amigo, ele tá conosco sempre, sempre, sempre. E para nós termos sempre o coração assim, explodindo de alegria, explodindo de felicidade, nós temos que ter Jesus aqui dentro, ó, juntinho com a gente. Então, tenham Jesus sempre com vocês. Sempre, sempre, sempre. Porque aí nós vamos ter uma vida, ó, cheia de felicidades. Porque tudo fica mais bonito, tudo fica mais especial quando se tem Jesus. Não esqueçam disso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. E antes de terminar o vídeo de hoje, nós vamos fazer uma oração. Então a gente vai juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos, se concentrar o nosso pensamento lá em Jesus, porque ele vai nos ouvir. Se você tiver alguma coisa que você queira colocar nessa oração, pode ser um pedido, pode ser alguma coisa que você quer agradecer, coloca nessa oração, que eu tenho certeza que Jesus vai te escutar. Se você quiser também aí de casa repetir o que a prof fala, pode fazer, porque aí a gente faz essa oração juntinhos, mesmo de longe, tá bom? Então vamos lá. Querido Jesus, muito obrigada por esse vídeo, né? Pela aula de hoje. Que essas palavras possam agir no nosso coração e nos deixar mais próximos e mais amigos de você. Cuida da gente, ilumina nossa família, os nossos amigos, todas as pessoas do mundo que precisam de você. Cuida de todos nós. Muito obrigada por tudo. Amém. Então é isso. Essa foi a história de hoje, essa foi a mensagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Um grande beijo, até a próxima!